E aí galera, beleza? Mais um Bem Estilo começando e o assunto de hoje é de fazer cair os cabelos. Nós vamos falar sobre calvície. Você de casa sabe o que é calvície? Será que você sofre com esse mal? Será que esse problema está com os dias contados? E é isso que nós vamos conferir. Vamos lá? Mas espera aí, eu acho que eu tô ficando careca. O senhor sabe o que é calvície? Calvície quando começa a perder, né, os cabelos, né? Eu acho que isso é uma natureza que Deus quis. Queda de cabelo, né, antes do tempo. Tem pessoas que têm esse tipo de problema, né? E a senhora acha bonito? Lindo, lindo não é, mas é engraçadinho. É engraçadinho então? Acho que o charme não tá no cabelo. Cada um tem seu charme. E o senhor? O senhor acha que o senhor tem calvície ou não? Tem, bastante. Isso incomoda o senhor? Não, pra mim não. Hoje é charme, né? É charme? É. Olha, eu tenho colegas de trabalho, assim, que deve ter se sentido incomodado porque fez implante, né? Mas, na minha modesta opinião, não resolveu muita coisa, não. E o senhor se incomodaria se fosse calvo? Não. De jeito nenhum. Ficaria mesmo até o fim da minha vida. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de homens calvos. Agora, mulher realmente é um problema, né? Tem que usar peruca. É isso aí, galera. Estamos aqui com o Dr. Paulo. Doutor, muito obrigado por nos receber. Eu que te agradeço. E, de cara, primeira pergunta. O que é calvície, doutor? Calvície é uma condição em que o paciente perde cabelos, né? Certo. Perde pelos, na verdade. E aí ela pode acontecer por uma infinidade de causas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% dos homens e mulheres são calvos. E desses 50%, a maior incidência é de causa genética. Então, assim, é muito comum você ter numa família uma pessoa que é calva, nas próximas gerações alguém vai ser calvo, ou teve um avô que foi calvo, sempre tem essa história. Então, assim, a calvície é a perda de pelos, caracterizada, né, no nosso meio como a perda de pelo na cabeça, né? Certo. Mas, assim, quando você pode ter uma perda de todos os pelos corporais. Então também tem algumas doenças que podem fazer você perder os pelos. De uma forma sazonal, né? Eles voltam a crescer, ou definitiva. Certo. Então tem alguns tipos de calvície que algumas doenças causam, que são as chamadas calvícies cicatriciais, que você perde os pelos de forma definitiva, né? E hoje está tendo uma epidemia disso aí, ainda um pouco sem muita explicação. Epidemia de calvície, doutor? Existe um tipo de calvície chamada alopecia fibrosante frontal. Acomete muitas mulheres e era uma doença rara até uns anos atrás. Hoje, a gente que trabalha com cabelo nos nossos congressos, nós estamos tentando entender o que está acontecendo. Aumentou muito a incidência dessa doença e as mulheres perdem os cabelos de uma forma definitiva. Isso traz muita aflição, principalmente para a mulher, que tem uma relação muito forte com o cabelo, né? Então ela acaba perdendo assim força, perde poder, porque a mulher sem cabelo ela realmente começa a ter uma dificuldade de relacionamento social, relacionamento no trabalho, e muitas vezes o que ela tem que recorrer é algumas coisas não muito ortodoxas, né? Às vezes coloca uma prótese, não fica uma coisa tão natural, embora hoje já existam também profissionais que façam próteses assim, que praticamente você não percebe. Certo. O senhor falou sobre mulheres com calvície. Isso é novidade, porque a gente às vezes só fica atento com o careca, né? Tá calvo, mas tem as calvas também, sim, né? Existe uma incidência muito grande de mulheres calvas. E muitas mulheres calvas com a calvície com o mesmo padrão genético masculino. Olha só. Que é chamado calvície de padrão feminino. O que muda é a forma com que ela perde os fios. O homem normalmente faz uma entrada, tem aquele estigma todo. A mulher, ela tem outros padrões, ela começa a perder cabelo no centro da cabeça. Isso demora um tempo, mas a aflição é muito grande. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo diz que 10% dos homens entre 20 e 30 anos de idade serão atingidos pela calvície, sendo que de cada 10 homens com menos de 70 anos, 8 apresentarão predisposição hereditária para o problema.
Doutor, e o senhor falou sobre as causas genéticas. Toda calvície masculina, ela é genética? Olha, 95% da calvície masculina ela é genética. Olha só. Então, se você tem um percentual, né, muito pequeno de outras causas. Eu vejo esse percentual. Os homens vêm, quando você vai fazendo a história, né? Ah, eu tinha um tio que era calvo, meu pai não tinha cabelo, ou tem um irmão que já está mais calvo que eu. Então, isso é muito claro. Existem também outras causas, né, de calvície que acometem o homem. A gente falou um pouquinho atrás das doenças. Então, algumas doenças autoimunes do tipo lúpus, né, que é uma doença que acomete homens e mulheres. Ela pode trazer uma calvície, né? Existe uma doença chamada alopecia areata, que você já deve ter visto. Alguém que faz umas manchas no cabelo, ficam rodas. É muito comum o acometimento em homens. E essa doença pode evoluir para uma doença chamada alopecia universal, que algumas pessoas realmente perdem todos os pelos do corpo. Nossa! Então, eu encontro nos homens ainda algumas causas não genéticas, mas o dia a dia são de causas genéticas. No geral, a maioria que chega para o senhor aqui... Realmente, essa estatística da OMS é o que eu vejo no consultório. 95% de causa genética. Doutor, e calvície e queda de cabelo, é a mesma coisa ou tem diferença? Não, a queda de cabelo ela pode ser uma queda de cabelo ocasional, sazonal. Ocasionada aí por um trauma, estresse, déficit nutricional. Certo. É muito comum você ter queda de cabelo no pós-parto, né, pós-cirúrgico. Ela é uma queda, muitas vezes acontece no paciente em quimioterapia, né, que ela perde todos os cabelos. Aquilo não é uma calvície, certo. É uma perda do fio numa fase de crescimento. Que isso volta e o cabelo se restabelece normalmente uma vez passado o estímulo. Doutor, isso explica então por que algumas pessoas têm pelo corpo todo, né? A síndrome de Tony Ramos e não tem cabelo, né? Tá, porque assim, ó, o folículo piloso, na região do couro cabeludo, ele tem um receptor específico para um hormônio chamado, né, a testosterona. Certo. Então assim, alguns homens têm níveis altos de testosterona. E níveis altos de testosterona conferem características masculinas muito acentuadas. E pelos são características masculinas. Certo. Porém, no couro cabeludo, quando ele tem aí uma predisposição genética, ele tem lá um receptor que é essa testosterona que dá toda a característica masculina, ela vai lá nesse fio e faz com que ele faça um ciclo muito rápido. E com isso ele cai mais rápido, nasce, cresce menos, cai, nasce, até ele chegar a um ponto do que a gente conversou, da miniaturização. Ele não nasce mais. Então é por isso que às vezes a gente encontra homens extremamente peludos e calvos completamente. Doutor, a calvície, o senhor falou que ela é hereditária. A partir de qual idade ela começa a aparecer? Então, tudo vai depender do quanto você herdou. Entendi. Né? Tem pessoas que têm os pais muito calvos, tanto da parte materna, paterna, a mãe também manifesta, e ele vai começar, então ele herdou uma carga genética muito alta. Né? Então ele vai começar a manifestar isso de uma maneira mais precoce. Eu tenho pacientes que começaram a manifestar com 17, 18 anos. Agora, no dia a dia, o que eu noto é assim, a partir dos 28 anos é quando o paciente começa a me procurar. É o incômodo. E aí também já existe uma explicação. Normalmente, quando isso começa a aparecer, porque você já perdeu 50% do volume do seu cabelo. Embora, às vezes, você tenha uma herança de uma geração não sua. Mas minha mãe não é, meu pai não é, mas aí fala, nossa filho, seu avô era muito calvo dos dois lados. E você acabou sendo premiado e pegou uma herança genética, né, uma carga genética, a gente chama de penetrância gênica muito grande. Então, vai variar do quanto você herdou. Estamos voltando agora aqui com o Dr. Paulo, nós estamos falando sobre calvície e de cara, doutor, a gente vai pro Fala Povo. Bom, vamos lá, doutor, primeira pergunta então. Quais os hábitos que levariam à calvície? Quais os hábitos, doutor? Então, na verdade, esses são conceitos que as pessoas acham que alguma coisa te leva à calvície. A gente já falou que a calvície ela tem um padrão genético. Sim. Os hábitos que ela deve estar falando é assim, lavar o cabelo pode ficar calva, pintar o cabelo, quantas vezes eu posso? Chapinha deixa eu calva, secador, usar boné me deixa calvo. Então, esses hábitos que são assim de uma forma geral difundidas na sociedade, eles não trazem calvície. A calvície ela vai acontecer pelo que a gente disse, 95% dela é de origem genética. Você pode ter alguma doença que te traga algum grau de comprometimento, mas assim,
Hábitos, o dia a dia não vai te deixar calvo, ela pode te deixar com menos cabelo porque você quebrou o cabelo, acabou arrancando esse cabelo na chapinha, enfim, vai te deixar um volume menor. Uma vez que você corrige esses hábitos, o seu cabelo vai voltar normalmente e você não vai ser calvo. Entendi. Vamos para a próxima pergunta aqui. Que o homem tem que fazer para não ter calvície? E aí, doutor? Então, a primeira informação é assim, saber a sua origem e observar na família se você tem algum grau de calvície. E aí a calvície, eu chamo entre aspas de uma doença, que não existe um tratamento, mas existe um controle. Então existem alguns tratamentos com o uso de medicamentos que podem fazer esse controle, assim como um paciente com diabetes, ele não tem uma cura, mas ele faz um controle e vive muito bem. Um paciente com hipotiroidismo, ele toma lá o seu comprimidinho diariamente e vai embora. Então, na verdade, assim, na calvície é observar como é que é o seu padrão genético, e se tiver alguma coisa muito diferente, já começou a cair muito meu cabelo, aí realmente buscar um profissional por diagnóstico precoce, né? Nesse caso é só controlar mesmo, Controle. Né? Vamos para... Doutor, na minha família, na minha casa, eu não tenho ninguém que é calvo. Eu devo me preocupar? E aí? Então, a gente estava observando ali, ele não tem ninguém que é calvo, mas já tem umas entradinhas, o cabelo já está um pouco mais alto, né? Então, assim, não é uma calvície, mas eu acredito que em alguma geração ele tenha, né, uma predisposição. Então, buscar em gerações anteriores que você talvez possa ter herdado alguma coisa de uma outra geração. Mas não tem muito jeito, tem que observar. Tem que observar. Perguntar para o pai, para a mãe, para a avó, eu tenho alguém calvo aí em casa porque meu cabelo está diferente, vai descobrir. Vamos para a última pergunta aqui. Estresse, ansiedade da queda de cabelo? Ah, legal essa pergunta. Então, da queda de cabelo sim, ela não é uma causa de calvície definitiva, né? Mas em situações de estresse, o teu corpo responde com uma liberação de alguns hormônios, né, principalmente cortisol, que ele faz com que você tenha uma aceleração do ciclo de crescimento. Você perde muitos fios em uma fase chamada telógena, então você tem um chamado eflúvio telógeno, você perde esses cabelos nessa fase. Porém, isso é passageiro, uma vez passado esse estresse, o cabelo vai voltar a crescer normalmente, sem maiores danos. E sobre o homem que faz tratamento de calvície, o que você acha? Eu acho desnecessário. Tem gente que não gosta, tem que chama de careca, né? Então, a pessoa tem um pouquinho mais de idade, então ele acha que, né, tem que implantar, é horrível, usar boné, coisa que eu não... Olha, eu sou um defensor da natureza. Eu, por exemplo, eu não tinjo meu cabelo, ele tá grisalho, e vou deixar grisalho. Eu acho que tá aí o charme também, né? Como eu já te disse, o charme, ele vem com cabelo, sem cabelo, e vai da pessoa. Eu acho que não teria necessidade nenhuma. Eu não faria nenhum tipo de implante, deixaria a natureza agir. A senhora é casada? Eu sou casada. E o marido da senhora é careca? Não é careca, mas não tenho nada contra. E o maridão era careca ou não? Não, ele tem um cabelo loiro, bonito, assim, um loiraço. Mas a gente se dá mesmo assim agora. Mas só se dá. E o que a esposa do senhor acha disso? Pra mim, até hoje, nunca falou nada, não. Não, se eu chegar a ficar calvo um dia, vai ficar mesmo até eu falando. Então, eu acho bacana essa pessoa. Se o senhor tivesse que fazer um transplante de cabelo, o senhor faria para poder colocar cabelo nisso aí? Ah, não. Tá bom assim demais. No Brasil, 42 milhões de pessoas sofrem com esse mal e os danos não param por aí. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, admite que metade da população masculina do planeta terá algum grau da disfunção até os 50 anos. Agora vamos falar de tratamento. O senhor já falou no início que tem tratamento, né? O tratamento pode ser feito através de remédios, como o senhor disse, alguns medicamentos, mas também um transplante, que é o que o senhor faz com excelência aqui em Rio Preto. Como que funciona esse transplante, doutor? Então, a calvície, a gente conversou um pouquinho aí que ela é evolutiva, então assim, mesmo que o paciente faça um transplante, ele nunca está... isso não exime do tratamento clínico. Certo. O tratamento clínico hoje ele é muito bem estudado e você consegue um bom controle. Tem tratamento clínico com medicações por via oral, tratamento clínico com alguns produtos tópicos, né, que você usa no couro cabeludo, laser,
agora de uns anos para cá, o uso de laser em consultórios e o uso de laser a domicílio tem sido uma revolução no tratamento da calvície. Você pode fazer injeções de drogas no couro cabeludo. Então, assim, existe uma gama de tratamentos que trazem para o paciente um benefício muito grande. Isso não vai trazer aquele cabelo que ele perdeu de volta, é para tratar o que ele tem. Para trazer o cabelo que ele tem de volta, aí a gente cai no transplante capilar, né? Que a gente vai tirar cabelos de uma região que ele ainda tem, normalmente a região da nuca, né? Por mais calvo que você tenha um paciente, ele mantém a região lateral da nuca. Então eu chamo isso aí de área doadora permanente. É dessa área que nós vamos tirar esses folículos, na verdade as unidades foliculares, e vamos transplantá-las para as regiões calvas. Então a gente vai e faz mais ou menos não, a gente faz um cálculo exato de quanto aquele paciente precisa e a gente vai nessa reserva que ele tem, tira as unidades necessárias e transplantamos isso de forma cirúrgica para a região que é calva. Com isso a gente consegue restabelecer em grande parte a área calva. É lógico que isso tudo vai depender do quanto que você tem de calvície e quanto que você tem de área para doar. Precisa existir um balanço, né? Eu tenho uma calvície muito grande e minha área doadora não é suficiente. Embora hoje com novas técnicas já seja possível você retirar pelos de outras partes do corpo. Então você pode tirar fios da barba, fios do tórax, fios das costas para refazer um transplante de cabelo. E dá certo? Dá certo. Talvez não seja a primeira opção, mas aquele paciente que já fez 1, 2 sessões e ainda quer uma terceira, ou que precise, o transplante de cabelo ele necessariamente não se dá em uma só cirurgia. Às vezes a área é tão grande que você precisa de mais de uma cirurgia. E ele esgotou a área doadora dele. Talvez para uma segunda ou terceira cirurgia você pode lançar mão de alguns fios da barba. Você tem uma barba bonita, muito fechada. Então se a gente observar o quanto a sua barba é fechada e natural, se você projetar isso para o cabelo, você vai dizer, não, realmente dá certo. Inclusive eu tenho feito transplantes de barba. De barba? De barba, né? Pacientes que me procuram, porque agora, né, você é um cara muito na moda, muito atual, aí, então assim, tá usando a barba. E muitos pacientes querem ter uma barba igual a sua, mas tem falhas, não tem volume. Então, eu tenho feito transplantes de barba, transplantes de bigode. De bigode? Que legal! Então, assim, a cirurgia evoluiu muito. E evoluiu de forma que, no passado, as cirurgias eram estigmatizantes, os pacientes tinham um aspecto muito... Você via e falava, esse cara transplantou, né? Tem um aspecto chamado cabelo de boneca, não sei se você já ouviu dizer. Não. Eram pessoas que faziam transplantes e tinham resultados, assim, horríveis. Todo mundo percebe. Então hoje, assim, novas técnicas com o uso de microscópios, microlâminas, assim, praticamente imperceptível. Você consegue dar para o paciente cabelo dentro de uma quantidade possível, né? De uma forma muito natural, o que eu acho interessante. É melhor você ter pouco cabelo de forma natural do que ter muito cabelo de forma artificial. Claro, né? com certeza. Porque era muito frequente os pacientes, você está conversando com ele e olhando no cabelo daquele cara que fez de uma forma ruim. É melhor você ser calvo do que ter alguma coisa que ninguém entende o que é, né? Doutor, eu tenho uma dúvida. Um paciente pode doar cabelo para o outro? Não, não pode. Porque assim, a pele é nosso primeiro mecanismo de defesa. Certo. Então assim, tudo que entra no nosso corpo pela pele, a tendência é que ela expulse. Então se você põe um cabelo, um folículo na pele, o mecanismo de defesa automaticamente vai reconhecer como não seu e vai expulsar, né? Como se você tivesse um espinho que entra na sua pele. Daí 2, 3 dias ele faz aquele olhinho, né? Uma bolinha de pus e ele expulsa aquilo. E o transplante não pode, você precisa ser o seu doador, né? Então, mesmo à base de imunossupressores? Imunossupressores, você poderia, mas aí assim, é melhor ser calvo, claro, né, do que você fazer o uso de imunossupressores, que vai te trazer uma série de complicações que talvez o custo-benefício não vale a pena. Entendi. Mas seria uma possibilidade, não resta dúvida. Certo. O senhor falou sobre unidade... Unidade folicular. Unidade folicular. O que é unidade folicular, doutor? Você pode mostrar pra gente? Claro, eu vou te explicar. Então, muita gente acha que a gente transplanta cabelos, fios, e não são fios propriamente ditos, são unidades foliculares. As unidades foliculares, isso aqui é a representação da pele do couro cabeludo, então a gente vê num corte um fio, uma glândula sebácea e um músculo, que é o músculo que arrepia o cabelo, tá? Então isso é uma unidade folicular.
A gente transplanta as unidades. Uma unidade pode ter 1 fio, 2, 3, às vezes 4. Então, por exemplo, eu transplantei 2.000 unidades. Quantos fios eu levei? Eu posso ter levado às vezes até 6.000 fios, 5.000 fios. Então o transplante ele não é feito de fios propriamente dito, e sim de unidades. A gente retira essas unidades uma a uma, né? E colocamos uma a uma na região, é uma região doadora. É uma cirurgia, para você ter uma ideia, de 8 horas, mais ou menos. Demorada. É demorada. Mas é indolor, doutor? Eu diria que eu costumo classificar para os pacientes que têm muita dor, ela é uma de 0 a 10, 2. Tranquilo. Muito tranquila. Tranquilo. Eu não tenho pacientes que tenham queixa de dor. Pelo contrário, eu preciso até ficar controlando, porque falou, ó, você operou, né? Não é uma coisa assim que você pode deixar. Mas é isso, é uma cirurgia extremamente tranquila, feita em ambiente hospitalar, né? É anestesia local. Mas assim, local, 8 horas, impossível você ficar sentado numa mesma posição ou deitado. Então a gente faz uma sedação. Aí o paciente dorme às 7 horas da manhã e ele acorda às 3 da tarde e fala, nossa, já acabou? Já acabou. Então é uma cirurgia tranquila. No que diz respeito à dor, é lógico que dor é individual, é difícil eu te dizer claro. assim, mas na minha experiência que é grande, eu tenho muita cirurgia, eu diria que de 0 a 10 para o paciente que tem muita dor é 2. Né? E são duas técnicas básicas de transplante, chamadas de FUE e FUT. A FUT é uma que você já deve ter visto, fazia um corte. Posso colocar aqui? Pode, claro. Fazia um corte aqui na região da nuca e tirava uma faixa de couro cabeludo para você tirar as unidades foliculares, né? Essa, às vezes, pode ser um pouquinho mais dolorida, porque você faz um corte e tal. Então, alguns pacientes reclamavam de dor, embora isso não fosse um fator limitante, não era uma verdade, todos tinham. Agora, na técnica de FUE, é uma técnica que eu tiro um por um, eu não faço corte. Então, eu faço microperfurações de 0,8 milímetros, praticamente uma agulha de injeção, né, que ela vai envolver esse folículo, essa unidade, e eu tiro uma a uma. Então, no outro dia, você tem assim, como se você tivesse tomado algumas picadas na região posterior e tá mais inchadinho, um certo desconforto, um dolorimento quando você toca, mas dor de forma alguma, é muito difícil. Doutor, quantos por cento de sucesso? Então, estudos falam que tudo que você transplanta, de 95% a 100% nasce. Nossa, é muita coisa. Eu digo que o meu nasce 100%, porque eu gosto de superdimensionar. Então eu te falei que a gente faz um cálculo. Eu acho que para você precisa de 1.000. Então eu vou colocar 1.200. Ah, entendi. Entendeu? Porque mesmo que eu tenha uma perda, isso vai suprir o que não nasceu. Embora, interessante assim, que os cabelos, eles quando transplantados, eles caem todos e só vão nascer depois de 4 meses. Então, olha só, isso é tem essa aflição. O paciente fala, ai meu Deus, não está nascendo, o que está acontecendo? Mas ele vai nascer. Ah, que legal. Doutor, se fosse para o senhor falar um mito e uma verdade relacionada à calvície ou transplante capilar, o que o senhor poderia dizer para o pessoal de casa? O mito que mais me aparece no dia a dia, boné não deixa calvo, que é o que a gente vê a garotada aí, né? E a verdade é que é uma realidade, que o transplante capilar hoje, ele restabelece o cabelo de uma forma muito natural, coisa que no passado não era uma verdade. Até há uns anos atrás, assim, falar que você fez transplante era falar que você tinha um estigma. Com alguns profissionais, alguns já são bons há muito tempo. Ah, que bom. Se fosse para o senhor dar um recado para o pessoal que está em casa, o que o senhor poderia falar para eles? Eu diria que se te desconforta, busque um profissional que possa te dar uma ajuda. Tem na cidade excelência, Rio Preto tem um centro de excelência em profissionais, né? Para te dar o diagnóstico. É uma frase minha e que eu gosto assim, errou o diagnóstico, errou o tratamento. Então, com certeza. A primeira coisa é alguém tem que te falar o que está acontecendo com você, para direcionar o tratamento. Então, se isso te desconforta, vá procurar um profissional. Pode ser uma coisa simples, uma calvície de padrão genético, mas o cabelo pode estar contando uma história diferente também. Ele pode estar manifestando uma outra doença que talvez o cabelo está te dando uma dica. Então, assim, o cabelo ele pode servir como um termômetro. Se ele está caindo, se ele está diferente, busque um profissional porque talvez ele está te falando alguma coisa. Na dúvida, sempre procura um médico, né, Na doutor? dúvida, é o ideal que se procure um médico. Com certeza. Gente,
Nosso programa fica por aqui, doutor. Muito obrigado por nos receber. Prazer. Muito obrigado mesmo. Adorei a entrevista, tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. E é isso aí. Se você gostou dessa entrevista, quer ver todo o nosso conteúdo, acesse www.tvestilo.com.br. Lá você pode assistir nossa programação ao vivo, em tempo real, e também nos siga nas nossas redes sociais, curta lá a nossa fanpage, é muito importante pra gente, né? Que é a TV Estilo, tanto no Facebook quanto no nosso Instagram. É isso aí e muito obrigado, até a próxima, galera!